Olá, amigos do canal Minutos do Rodeio. Mais uma entrevista aqui com mais um dos grandes nomes, um dos grandes terrores da vida dos peões. Beto Tribulato, CIAFR. E aí, Beto, tudo certo? Tudo certo. Eugênio, só agradecer a você, né? Porque esse trabalho que você faz, para muita gente, relembra, né? Muita coisa que a gente passou e muita gente hoje não passa. E a internet não registrou lá atrás. A internet não... Beto Tribulato, CIA de Rodeio FR, uma das maiores companhias de rodeios do Brasil, já teve na década de 90. Ainda continua um braço aí, mas vamos... Ô Beto, a sua ligação com o rodeio, como é que chegou o rodeio na sua vida? Como é que apareceu o rodeio, boi de rodeio, como é que começou tudo isso? Eugênio, eu sempre gostei, né? Sempre na fazenda aqui, mexendo com gado e tal. E daí eu sempre tinha aqueles bezerros, a gente queria, molecada, né? Molecada, os meninos aí, a gente queria montar nesses bezerros. E sempre gostando de rodeio, sempre sabendo de rodeio, mas mais rodeio de cavalo, né? Aquele tempo só o seu Jorge, eu ia na exposição de Maringá, era só o brete, cavalo lá, trazia o Zé do Prato com um aparelhinho daquele pequenininho, e aquilo, a criançada, nós, molecada nova, ficava tudo deslumbrado com aquilo, né? Boi não tinha, era só cavalo mesmo. Daí eu me lembro até hoje que um dia eu fui num rodeio de Colorado com os amigos, nós tudo de menor, fomos tudo de carro. Aqui para essas estradas de chão aqui, fomos cortando, chegamos lá em Colorado, eu sentei na bancada lá. E daí começou esse Zé do Prato falar do Tião Procópio de cá e Tião Procópio de lá, e aquela música. Daí eu falei para os meninos, um dia eu vou ter nome igual esse cara aí, ó, que eu vou mexer com rodeio. E comecei a mexer com os touros aqui da fazenda mesmo, daqui do gado mesmo, e começou a montar, e foi cada vez pegando gosto. Daí eu fui querer montar também. Um dia eu desmaiei, daí minha mãe chegou para mim e falou assim, ó, meu filho, nunca mais, monta num boi não, mexe com teus boi aí, faz seus boi, escuta sua mãe. Daí eu nunca mais mexi com aquilo, assim de montar, querer montar, comecei a mexer com os boi aqui da fazenda mesmo, e foi, Eugênio, foi aumentando, daí eu fiz um primeiro rodeinho aqui, com esses bois daqui mesmo, daí dali eu levei em Astorga. Em janeiro de 86 eu já levei uma boiada em Astorga, rodei com o Zé do Prato, primeiro carro, acho que foi dado em Umuarama, um carro, um Fusca, e depois foi em Astorga. E já levei e a boiada foi boa, e daí comecei. Explodir. Cada vez... Naquela época tinha poucos bois, né? Poucas boiadas, né? Era assim... Tinha poucas, mas assim, uma a cada região, você sabia de um que tinha lá perto do Morama, outro aqui, né, o Juninho aqui em Terra Rica, depois o Juninho Favoreto em Londrina, e os Paradão, mas assim, cada uma boiada em cada região, só assim, pouquinho. Hoje não, né? Hoje ele é... Chegou a ter quantos boi aqui? Aqui teve 148 touros. Quantos rodeios por semana? 3, 4. Ô, loucura. Pra todo canto. Pra tudo quanto é canto. Naquela época não tinha média de boiada, então dava, né? Não, aquela época era boa, que não tinha média, não tinha esse negócio de fivela, esses negócios, pau era rachado. Essa é uma pergunta até rotineira, o povo deve até enjoado dela já. Eu sempre quando entrevisto alguém que teve boiada ou montou na década de 90, os bois da década de 90 era mais difícil de montar do que hoje. Eugênio, eu acho o seguinte, para quem passou aquilo lá e viu aquela boiada daquele tempo pular, era uma boiada, eu acho que uma boiada mais rápida, mais ligeira, né? Com essa cruza muito de Nelore, aquele tempo era muito Nelore, cruzado com esses boi Marquigiano, cimento. O Marquigiano, esses outros veio, mas antigamente mais era cruzado, que você vê, tinha muito boi cruzado com vaca de leite, boi girolanda, esses aguentavam pau mesmo, esses aguentavam. Esses boi pintados, meio cruzado com o holandês, então esses aguentavam pau mesmo. E esse girão e cupinzudo, aquilo era uma beleza pra ele, mas pra quem montava era um... Aqueles Nelore com pinzudo, aqueles girão com pinzudo. Tinha um que não jogava dentro da roda. Era bom. Era bom pra ele. Qual foi o seu primeiro grande touro?
Rapaz, eu acho que o primeiro grande touro que eu tive aqui na fazenda, que começou a me dar um nome, foi o Romano, que era nascido na fazenda aqui, e o Diamante Negro, que é um boi que, quando eu levei ele no primeiro rodeio de carro em Astorga, quem montou foi o Cachoeira. E caiu rapidinho, sabe? Um boi que me deu... Foi ali que falou, o menino ali tem uns boi bons, rapaz. Então, sabe? aí foi pegando o nome. Né? Eu lembro até hoje que eu fui lá no rodeio de Astorga pedir para me levar uns boi, os caras falaram assim, não, mas aqui é só rodeio de boi profissional. Eu falei, não, mas deixa, põe nos começos aí, no amador que tiver. Daí eu cheguei lá, no dia que eu cheguei com os boi, o rapaz, que era o presidente lá, daí, como é que é o nome? Agora, ele falou assim para mim, ô menino, aconteceu um negócio aí, veio muito peão, e vão colocar teus boi no profissional também, mas só hoje. Falei, tá bom, fazer o quê? Eu doido para colocar, né? E nisso tava Valtinho Pereira, tava a Companhia São Francisco, tava um monte de tropeiro lá, o Tião, daqui do Paraná, a única boiada boa que tinha mesmo, que era top, era do seu Milton Strigini. Né? Então, e eu lá no meio, meninão, menor de idade, com os bois, daí eu doido para colocar, colocou. Daí no primeiro dia foi aquele, pulou, mas que foi fora de... Daí já vieram querendo comprar os meus boi. Eu falei, não, eu não vendo não, não vendo de jeito nenhum. Tá. Daí eu sei que do primeiro dia para o segundo dia, ele já tinha tirado 2 mil para pôr nessa final de carro. Falei, não. Daí ajeitou, pulou esse Diamante Negro. Então foi uma coisa que foi... todo mundo tem... A história vai acontecendo, né? Vai acontecendo e para mim, comigo, aconteceu bem, rapaz. Porque daí entrou aquele campeonato Fivela de Ouro, todo, né? Daí foi lá que eu conheci Kaká, todo mundo. Daí eles... através daquele peão Osmar Paiva, o Osmar Paiva falou para mim assim, Beto, eu vou ajeitar para você levar. Você quer que eu ajeite para você levar boi no rodeio? Eu falei assim, Osmar, olha, eu até quero levar os boi no Barretos, mas o dia que eu tiver, que eles achar que meus boi realmente vai pular em Barretos. Daí, como pulou em Maringá, nesse Espora de Ouro lá, da Globo, né? Daí o Kaká e o Marcão falou assim, ó, teus boi vai pular em Barretos no ano que vem. Já está convidado. Daí eu fui lá em 92, primeiro ano, 92. Fui o primeiro ano que eu levei boi em Barretos. E o que eu falo até hoje, porque tem muitos tropeiros, né, hoje, com esse negócio de compra boi de cá, compra boi pronto ali, compra boi ali, é fácil. Hoje em dia, para ser tropeiro, você tem um dinheiro, é fácil, né? Mas que nem eu fui em 92 no Barretos, eu levei 10 boi, tudo 10 boi aqui, nenhum de compra, tudo feito aqui na fazenda. E foi lá, já foi a melhor boiada do Barretos, 92. Então, pra mim foi Foi meio meteórica, né? E depois, né, depois cada vez foi... Aí, 94 foi seu grande ano em Barretos? Ou ano de fora? Eu acho que 94, né? 94 foi... aquilo pra mim foi você chegar lá no Barretos e... Rapaz, você falou, não, desculpa interromper, é que eu me arrepio porque eu lembro dos vídeos dos boi pulando, pode contar, despacho, tela quente. Rapaz, o 94, sabe quando você vai preparado, eu fui preparado, sabe? Então teve o rodeio da primeira semana, eu levei uma boiada, pulou a primeira semana, foi muito bem. Depois, quando entrou o Internacional, eu falei assim, não, agora nós não vamos brincar mais não. Agora nós vamos pegar a sério. E foi, cara, a boiada pulou muito bem e eu só tenho a agradecer, né, porque o que aconteceu lá em 94 e depois veio em 95 também, foi os 2 anos carreados. Então... É que nem eu falo, né? Sabe, tem pessoas que falam assim, nossa, o Beto é conhecido por causa do rodeio, não sei o que. Eu falei, não, eu não penso assim. Se eu sou uma pessoa, se eu sou conhecido como tropeiro, eu devo muito... É porque você tem animais bons, não é mesmo? Você fez animais bons. Eu tinha o que apresentar. Não adianta você querer... hoje eu vejo, sabe, não é uma crítica, mas eu vejo muitos tropeiros que queiram
ter outras coisas, mas esquece dos animais, sabe? O animal é que vai fazer o seu nome, foi os animais que fizeram o meu nome. Então, eu só tenho a agradecer, sabe? Porque se hoje eu tenho né, sou conhecido, ou fui conhecido, ou sou conhecido pelo rodeio, né? Então, só tenho a agradecer a todo mundo, todos os amigos que eu fiz no rodeio, os peões também, que se você não foi uma boa pessoa né, no rodeio, foi um cara que a turma não gostava, lógico que você não é bem visto. Então, eu só tenho a agradecer aos peões, a comissões de festa, graças a Deus, e muita gente me ajudou também. Eu tenho que agradecer a muita gente, sabe, que me ajudou. Você sempre criou ou você chegou uma época que você precisou comprar? Não, eu sempre tinha... Criou não, né? Fez, né? Fez. Você vê, hoje a gente bate muito em cima de genética, né? Muita gente tá em genética. Quantos touros eu tinha aqui e que eu fazia? Mas nada na intenção, que nem hoje. Uhum. Eu pegava os touros que estavam muito gordo, que estava gordão, eu pegava e jogava na vacada. Porque na vacada eles entravam cruzando e emagrecia um pouco, finava. Daí eu levava pro rodeio meio fino. Uhum. Daí, quando você tirava eles da vacada meio finão, meio esguio assim, daí que eles mostravam serviço mesmo. Você deixava eles uns dias para dar uma recuperada, daí que eles mostravam. Então eu nunca gostei daqueles boizão imenso de gordo, boi parado. Não, boi ele tem que estar preparado para pular. Não gostava, viu, maquinista? Ah, não, mas assim, tem boi que ele enche muito, né? Mas tem que estar preparado, tem que estar com... Gente, as pessoas não gostam, que você fica falando que você montava, mas eu tenho uma história da minha vida muito marcante, que se deu um infeliz encontro que eu tive com o Sai de Baixo, lá em Bernardes. Meu braço deslocou, passou por cima de mim e virou um rolo, e dali eu passei um perrengue. Tem duas, não vou mostrar aqui, mas tem duas cirurgias aqui. Fala desse boi. Rapaz, esse Sai de Baixo não era fácil, não. Esse boi, a gente comenta aí com os peões aí mais antigos, né? Como que esse boi ia estar no rodeio hoje? Porque ele não era um boi muito bom de brete, ele ficava encostando, só que ele não espalhava, né? Ele ficava encostando. Uhum. Mas ele era muito rápido na hora que abria a porteira, a rapidez dele na hora que, para sair, para pegar também, ele não errava o peão. Eu sei. Ele era muito rápido, um boi muito bom, né? Então esse boi eu comprei de Flórida, que eu comprei uma boiada, ele veio junto. Mas ele era um excelente animal, né? Muito bom. De todos os touros, qual que foi se você acha que foi o melhor, o seu preferido de todos os tempos? Tem vários tipos de época e boi, o tipo de pulo, né? Uhum. Eu acho que de boi duro, naquela época a gente fala boi duro, boi difícil, né? Eu tinha bastante boi difícil. Que se eu separasse aí uma cabeceira de boi difícil para levar no rodeio, não era fácil. Sabe, boi difícil de montar mesmo. E hoje em dia você vê no rodeio aí, poucos bois que são difíceis. Você tira esse é difícil, aquele é difícil, aquele é difícil. A maioria são os bois constantes de pulo. Vamos dar nome da sua cabeceira de 94, por exemplo. Na minha opinião, o seu melhor boi, como peão olhando, era o tela quente, que tinha um chifre desse tamanho, puxava todo mundo da roda. Sim, o tela quente, só que o tela quente rodava bem, né? Se o peão fosse né, o peão aí... Mas não era qualquer um também. Não era, mas ele era um boi que apresentava muito pulo, um boi que jogava muito bem a anca, e outra, muito chifrudo, um boi que apresentava, né? Você olhava ele pular, todo mundo ficava... mas ele era, sim, dos bois difíceis ele não era. Não era. Da cabeceira seria o boi mais... um boi melhor, um pouco mais pulador, mas era um chifre desse tamanho. Não, era grande, o boi era bonito. E com a tendência de puxar para dentro da roda. Sim, para dentro da roda. Aí tinha o despacho? Então, daí o despacho já entra num boi difícil, né? Um boi que prancheava, um boi difícil. Sai de baixo? E tinha uns boi Nelore que empinava a frente, então era... O italiano? O italiano já puxava bem dentro da roda. Tinha aqueles Nelorzão, cupinzudo, pamposo, uns par de boi... Nossa, o Leão Dourado, um boizão já difícil de montar. Falsa Amizade, uns boizão ruim de montar, né? Mas, e daí nos boi pulador,
O boi que eu adorava de ver pular mesmo era o terrorista. Terrorista, que terrorista é o grandão, né? O Patuá foi seu? Patuá, mas o Patuá já era um trem complicado, né? Já era uma briga mais séria. O Patuá já era um boi muito complicado. Ele era Muito machucador. muito. E o Patuá tinha, eu lembro até hoje de Prudente, o Elton pegou ele. O Elton pegou ele logo no primeiro dia. Elton Barbosa? O Elton Barbosa chegou para mim e falou assim: Beto, eu não vou montar no Patuá, não. Eu falei: pode montar. Pode montar e confia em mim. Ele vai te dar a maior nota do rodeio. Ele falou: Beto, eu falei: pode montar e garra mesmo. Garra que ele vai. Não, mas e se ele me machucar? Eu falei: não, ele não vai te machucar. Ele vai bater e vai rodar dos melhores bois do rodeio. E o Elton Montoneiro ganhou a melhor nota do rodeio. Porque o Patuá tinha um negócio do sedem dele, sabe? Você fazia o que você queria. Eu fazia, era um boi que ele correspondia ao jeito que você dava o sedem dele. Naquela época o sedem era um pouquinho mais longo? O sedem era daqueles emendado, uma correr na outra. Uma correr na outra. 1 quilo de talco. Nossa! Então, é isso aí. Tinha bastante boi difícil? Tinha, mas tinha bastante boi de nota, boi pulador. Eu falo assim, muitos boi daquela época hoje, do jeito que estão dando nota aí, nossa, ia ser gostoso de mexer. De mexer. Qual é um competidor que você falava assim, ai meu Deus, ele tá nos meus bois, assim, um competidor assim que você não... que era difícil para você de vencer ele, ou que tinha isso? Tem um competidor assim que era difícil para você? Difícil no sentido assim, um cara duro, um cara que às vezes incomodava, parava nos boi duros, tinha ou não tinha? Não, eu acho que de você ter, de eu ter uma, assim, falar assim, aquele peão. Não, eu acho que o peão, os peões que a gente mais, vamos dizer, chegava no rodeio e falava, nossa, pegou aquele. Sempre foi, até hoje, né? Aquele peão que aperta muito, né? Porque aperta muito o boi, porque hoje em dia ainda tem gente que reclama tal, de soltar logo, né? Uhum. Mas antigamente não tinha não, o peão ficava encebando. 5 minutos, 6 minutos. Só que tinha aquela história, não tinha esse negócio de repetir boi. Uhum. Ou você montava ou você montava, né? E antigamente o negócio era bicho feio, boi amarrado pro chifre pro peão montar, boi com a ligeira, os outros segurando para o peão montar, só que tinha que soltar, né? Então eu acho que sempre os peões que apertou a corda mais, que apertou, o Sidney, por que o Sidney? Porque talvez você levava um boi novo e ia ser um fenômeno. Mas pelo tipo de corda que apertava, o Sidney gostava de montar apertado, então você judiava dos animais mais da gente. Mas assim, falar assim, não. E outra, antigamente os peões ajudavam mais o boi a pular, né? Tanto com a espora e o sedem também, o sedem que a gente tinha, antigamente o sedem de crina, o sedem melhor, depois veio os outros mais fininhos também, mas ajudava. Agora, né, com correia curtinha, tudo padronizou de outra maneira, né? De outra maneira. Foi melhor para o esporte, mas... Foi melhor para o esporte, sim. O touro tem que ter uma índole melhor. Não que aquilo lá era... Olha, só para vocês entenderem, antigamente não tinha lei de corda, podia apertar 1, apertar 2, apertar 3, apertar 4. Sim. Era livre, não era por maldade, era livre, não tinha. Era livre. Depois veio as regras e as regras vieram para melhorar. Óbvio que um sedem de crina faz muito mais costas que um sedem de lã, isso aí é óbvio. Sim. Então não é que era uma coisa que judiava. Era uma coisa que, né, a espora também ela não tinha um padrão. Então, não tinha padrão. Então, automaticamente, ela, né, você tinha fatores, que o Paulo Emílio falou isso também, que levavam os touros a pular mais um pouco. Sim, porque antigamente você via, não tinha um animal que parasse de pular, embuchava. Era muito pouco. Rodeios para você ver um animal parar. Por quê? Ele tinha uma ajuda para ele pular, né? Então... Naquela época tinha essa fivela de melhor boiada? Você chegou... era feito por média? Como que funcionava isso? Não, era feita por média da boiada inteirinha, né? O jeito que a boiada ia pulando. Mas assim, isso só foi depois, né? Depois de tempo. O único rodeio realmente que falava, foi a melhor boiada do rodeio, a melhor boiada da semana inteira. Não era de um dia, 2 dias. Era da semana inteira. E outra, você colocava 10 boi por noite. Você colocava 10 até mais por noite.
Então, hoje, né... Qual era o seu rodeio? Barretos? É o Barretos. Barretos. O único que dava mesmo, mas era somatório, vamos dizer, de uma semana inteira. Naquela época, você não tem muitas fivelas como melhor boiada, daquela boiada de 90, não tem muito. Não, porque não tinha, né? Não tinha. E como que você vê a chegada da fivela de melhor boiada? Automaticamente você tem que, por exemplo, assim, vamos falar um boi seu daquela época, um italiano baixaria a sua média. Sim. Você já teria que ter que tirar um boi daquele. Sim, sim. Eu acho, gente, por isso que a gente estava falando, mas naquela época tinha boi mais pulador. Não, tinha boi mais difícil. Por quê? Como não tinha essa fivela, os quesitos. E isso depois que entrou essa fivela, virou um ego, né? Todo mundo quer ganhar essa fivela. E o que acontece? Você força muito mais os bois que dão nota. Você entende? Então, aqueles boi que tem a média, hoje em dia, é os que mais se surra. Surra no rodeio. Por quê? Mais você coloca ele para colocar para pular, porque para dar a média. Para subir a média. Para subir a média ou manter a média. Então, hoje em dia, com esse negócio de fivela, eu acho que todo tropeiro de hoje tem que dar valor no boi que segura a média. Porque você pode ter um boi de 46, 47, mas daí você coloca outro da 41, 42. Não adianta nada. Então, na média, aquele que deu 47, a média dele vai abaixar. Então, a gente, hoje, com esse negócio de fivela, tem que dar valor nos boi que mantém a média. Chegou uma época do rodeio que você e o Paulo Emílio, assim, praticamente tinha as maiores boiadas em termos de números, né, de quantidade, e também por sempre estar disputando. Claro que existiam outros ótimos tropeiros da época também. Existia alguma rivalidade fora da arena ou era só para ver quem era melhor mesmo? Nunca existiu isso? É mito, é verdade? Vixe. Porque tinha esse boato. Tinha, mas é lógico. Essa concorrência que eu tinha com o Paulo, era bom, sabe? Porque você falava, eu vou... Não, o Paulo Emílio vai levar boi lá, então eu vou para arrebentar. Porque já ele não vai descer com coisinha, não. Ele vai descer, que ele vem para cá, ele vem. E como eu ia para o estado de São Paulo também. Mas não, sempre me dei bem com o Paulo, sempre foi, assim, gente sempre. Eu acho que, como não tinha esse negócio de fivela naquela época também, então essa rivalidade era só nos boi mesmo. Só para ver quem derrubava mais. Só para ver. Era só para ver. Era isso aí. Mas tivesse uma fivelinha, né? Nossa, se tivesse uma fivelinha. O que era bom é que teve um tempo do Barretos que colocavam na sexta-feira, era o dia do boi duro. Eu lembro disso. Rapaz, era bonito. Na sexta-feira. Era bonito pra quem, Beto? Não é. Pelo amor de Deus, era bonito. Não, porque você levava aqueles boi pra sexta-feira. Então, rapaz, não era fácil não, gente. É como que era elimination dele. Aquele dia da sexta-feira no Barretos, que você podia colocar o que você tivesse, de mais não difícil. Era fácil. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. O que mais eu sinto falta daquela época do rodeio, não é da boiada, não é de nada. Hoje eu ainda vou para o rodeio, vou com meu filho, vou com os meninos, eu sigo todos os rodeios, né, assim que eu posso. Mas eu vejo muita diferença, que eu sinto muito do que era da minha época, era a amizade que tinha entre nós tropeiros. Eu tinha uma amizade tão grande, falo até hoje, eu, Tião Procópio, Altair, Renato Zanovella, Zé da Platina, rapaz, era gostoso sair no rodeio, porque nós, era uma amizade, que nem você falou, tinha rivalidade. Falei, mas nos bois, só que entre nós ali, entre os bois nossos ali, eu acho que a maior rivalidade mesmo era o Paulo Emílio. Era o maior Paulo Emílio. Mas os outros ali, era uma amizade que, rapaz... Você subir no sedem, dar um sedem do Renato, eu dava. Do Tair, do Tião, então, o Tião chegava. Bom, o Tião, eu não vou nem falar nada.
Ele chegava para jogar com os bois, já pra vocês lá daí? Não, rapaz, ele chegava com os bois, mas na hora que ele chegava no rodeio, já tinha passado pulado a boiada dele. Tinha rodeio que ele já tinha dado CDI nos bois do Tião. Daí eu lembro, a gente estava lá pra frente de São Paulo, lá. Eu sei que eu estava nesse rodeio lá, rapaz, e o Tião chegou no fundo dos bretos e falou assim: Roberto, que hora que vai pular meus bois? Falei, Tião, já pulou. É nada, eu falei, Tião já pulou, já, pode ficar tranquilo, que pulou tudo bem. O Tião é daquele jeito, mas é um amigão que eu tenho no rodeio, olha, eu falo pra ele, eu chego pra ele e falei assim, ó, Caboclo, se eu fiz um nominho no rodeio foi por causa do você, porque eu me espelhei em você. Gente, boa demais. Então eu tenho uma amizade, uma coisa com o Tião que é muito bom. O Dalceden, você se tornou um especialista nisso, isso faz diferença para um dono de boiada? Ou ter alguém que hoje é mais funcionários, né? Naquela época era um pouco mais... Ou você sempre deu, ou você passou para outra pessoa? Eu que sempre dava cedência, atende. Só quando você tinha outro rodeio, né? Mas a boiada principal mesmo, quem era eu. Eu acho que isso aí, você tá com os bois todo dia, todo rodeio, entrar um boi, vamos dizer que você compra um boi novo, talvez ele na mão do fulano, ele é máquina, até você pegar o jeito desse boi para ele voltar para essa máquina de novo, o que é? Você tem que estar... Mexendo. E essa troca de cedenheiro, troca para cá, você dá ceden aqui, tá, isso... eu particularmente não fazia, sabe? Então tinha os bois que era de um funcionário, mas a cabeceira mesmo era só eu mesmo. Tinha boi que eu não deixava ninguém relar a mão, não. Foram quantos anos você atuando assim até... Olha, bom, eu comecei a fazer boi de rodeio aqui em 85. Daí em 99 o meu pai faleceu e eu... pus na cabeça, falei assim, eu não vou mexer mais com isso. Daí, 99 meu pai faleceu, e daí 2000 eu vendi a boiada. Dividi ela, né? Vendi uma cabeceira para o Paulo, e depois vendi para vários tropeiros aí, e parei. Daí, só que não parei do rodeio, comecei a fazer organizar uns rodeios no Rondônia, ia lá, os rodeios de Porto Velho, Ariquemes, de Paraná, então eu ia para lá. E depois, em 86, 87, acho que foi, comecei a mexer com os bois de novo, meu filho já estava querendo, e voltamos com outra boiada. Tudo 2006, 2007. 7, por aí, 6, 7, por aí. Então, 2008 eu já estava com a boiada feita de novo, e daí com meu filho já mexendo, e eu também, voltei para o rodeio de novo, e vim mexendo. E depois você deixou com ele? Daí, depois agora, o Betinho que está indo, e eu vou também, tem dia que eu vou no rodeio. Ele me falou que você gosta mais de ficar vendo transmissão só, né? Rapaz, olha, ou porque você ficar em casa hoje na transmissão. Eu fui no último rodeio que teve do Rancho Primavera, em Guapirama, que teve público, eu que fui. Uhum. Rapaz, a hora que aquilo demorava. E locutor, e vai, eu falei, gente, que eu tô... O que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Mas quem gosta, né? Não... Se fosse para começar tudo de novo, você faria tudo de novo, do mesmo jeito? Ou mudava alguma coisa? Mudava bastante coisa, porque eu acho que hoje mudou bastante, né? O jeito de mexer com boi. Eu vejo aqui, veterinário só para os boi, né? Vem o Dr. Charlie, vem lá só para cuidar desses boi. Hoje tem um boi mancando, você faz um diagnóstico no boi e você vai tratar só aquilo que está. Antigamente, rapaz, era agrovete e um lebecide pro fio do lombo. E agrovete de novo. E agrovete era um remédio que tinha, forte, para você aplicar, um ase, alguma coisa. E hoje em dia não, hoje é bem mais fácil, né, de você mexer. Beto, obrigado por ter recebido e contado um pouco da sua história aqui. Eu sei que teria história para contar para mim umas 5 horas, aí, mas numa próxima oportunidade, quem sabe, a gente acaba de contar. Mas muito obrigado e espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Obrigado, Eugênio, obrigado a todos. E vamos aí, vamos seguindo com esse rodeio. Quem gosta,
Nunca abandona. Um abraço, até mais.